Olá, o Mano Repórter conversa hoje com a farmacêutica e cosmetóloga Annelise Taleb, proprietária da Tavi Pharma. Vamos falar sobre como executivos e executivas podem enfrentar uma rotina sem estresse e manter a saúde em dia. Tudo bem, Annelise? Tudo ótimo. E você? Tudo certo. Annelise, para a gente abrir essa entrevista, então, eu queria que você contasse o que você, que é farmacêutica, lida com isso, com um trabalho de longevidade. O que você faz para manter uma boa rotina? Então, a gente acaba ficando muito informado, né? Porque você, como farmacêutica, qual é a minha rotina? É estudar e levar para os médicos tudo que tem de novo, principalmente nessa medicina da longevidade, que é uma medicina muito nova. Então, todos os médicos querem saber um pouquinho. Todas as especialidades têm alguma coisa que a medicina da longevidade pode ajudar. Então você acaba aprendendo muito, né, sobre alguns fitoterápicos que você pode acrescentar no seu dia, né, na parte da manhã, na parte da tarde, à noite, para dormir. E também o interessante disso tudo são práticas complementares, que também está muito em voga na medicina, que é o quê? É você meditar, é você fazer exercícios, é você se alimentar, né? Até acupuntura às vezes, tudo isso ajuda muito. E a gente vê muita procura, principalmente dos executivos, jogadores de pôquer, né? Advogados, nossa, um monte. Por quê? Para melhorar essa performance. Se você começa com essa medicina da longevidade, que engloba tudo, né? Engloba o ser inteiro, alimentação, fitoterápicos, suplementos, né? Meditação, você se acalmar, tudo isso reflete no seu trabalho, reflete na sua produtividade. E isso tudo eu comecei a fazer também. E é muito interessante que você acaba virando um fã, porque você faz mesmo, você vê assim, você acorda de manhã, antes de tudo você medita, como isso te centra, como isso te ajuda ao seu dia ficar muito ordenado e produtivo. Né? Então, algumas coisinhas que eu faço bastante é isso, acordar cedo, meditar, fazer exercícios, a minha alimentação é muito certinha durante a semana, né? Mas também, antigamente, no começo dessa longevidade, alguns profissionais ficaram assim demais, sabe? Assim, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Isso virou quase que uma doença para algumas pessoas. Então hoje isso é menos. Essa alimentação tem que ser regrada? Tem, mas você tem que ter os seus dias de relaxamento, né? Isso tudo também é conhecimento. Paladar, você ir a alguns restaurantes, experimentar comidas novas, né? Então tudo isso eu faço também. Eu ia perguntar justamente sobre isso, porque quando a gente fala em manter uma boa saúde, muitas vezes acaba remetendo à saúde física, né? É praticar exercício, é ter uma boa alimentação, mas também tem que ter uma preocupação com o lado mental. Então, assim, o que é possível fazer para ter uma mente sã? Assim, faz mais ou menos uns 6, 7 anos que essa moda pegou muito nos Estados Unidos, que são cápsulas da inteligência. Não são os medicamentos, né? Tem medicamentos assim bem modernos que ajudam muito pessoas com déficit de atenção, né? Com problemas que isso deixa para o médico, né? Isso precisa ser um psiquiatra, um neurologista. Agora, o que a gente faz muito e que ajuda muito o executivo, o jogador de pôquer, o estudante, são essas cápsulas da inteligência, que são fitoterápicos e alguns aminoácidos. Isso te deixa focado, assim, a gente sabe pela voracidade com que os jogadores de pôquer consomem esses produtos. E você fala, isso faz mal? Não, se bem acompanhado, isso só faz bem. Isso até protege de algumas demências, até protege do próprio Alzheimer, né? Então, tem cápsulas da inteligência que vários lutadores de MMA procuram, porque eles se tratam muito com o médico, né? E tem uma demência, que é a demência do pugilista. E todos eles os pugilistas mais ou menos uns 3, 4 anos, que começou a treinar, começou a usar também as cápsulas da inteligência. Então, a maior procura é por esses, para manter o foco. Manter o foco. Uhum. E que outros benefícios os executivos acabam procurando? O que a gente vê bastante é a prática da meditação, como isso
está crescendo, né? E a gente vê que realmente as pessoas que praticam a meditação diariamente, de 10 a 15 minutos, você vê um aumento até do hipocampo, você vê um aumento físico do cérebro. Então isso funciona muito e assim, dificilmente um executivo de alto rendimento não faz meditação. Isso, pelo seu trabalho, pela sua atuação, você percebe que há uma procura maior nos últimos tempos por isso? Há tanta procura que hoje a meditação é incluída em seminários dentro dos congressos de médicos, para você ver como isso é procura. O próprio médico indica meditação. Então a própria medicina está discutindo isso como parte do tratamento, algo já realmente implantado como tratamento, acredito. Então, que seria para melhorar essa qualidade de vida, a longevidade, mas uma longevidade com qualidade. E foco, atenção, tudo isso a meditação também ajuda, além do seu próprio equilíbrio, né? Tem uma outra discussão que é com relação à aparência física. Isso ainda atinge muito mais as mulheres? A gente acha isso até engraçado, porque o que a gente sempre pensou, não, como é muito cobrado da mulher arrumar casa, criar os filhos, ser bonita, magra, né, e ainda trabalhar e ter o mesmo rendimento. E a gente pensou, não, enquanto mais a gente for conquistando, né, vamos deixar a gente também ter uma barriguinha, né, ser um pouquinho mais leve nisso, nessa cobrança. Mas o que a gente vê dentro de farmácia, dentro dos consultórios, né, é o contrário. É o homem entrando na nossa noia. Magros, musculosos, bonitos, também ajudando com os filhos, muitos são pais solteiros e estão lá na garra. Então isso é interessante, é que não é que a gente deixou de se cobrar. O homem está entrando na nossa noia e muitos se cobram como se fosse uma mulher, em relação à medida, em relação à beleza. E essa mentalidade então é muito mais forte entre executivos, entre altos executivos. Tanto que você pode comparar, são assim raros bilionários que são gordos, com olheiras, com pele acinzentada, quase todos são magros, bonitos, com muita energia. Por quê? Porque todos eles estão nessa medicina da longevidade. Então, é incongruente você estar nessa medicina, né, e estar gordo, estar com a pele acinzentada, desleixado, não combina, entende? E essa luta pela boa aparência, isso pode afetar a saúde mental? Sim, tanto que é uma da vigoroxismo, todas essas quando você procura demais, tudo isso tende a virar uma doença, né? Tanto na aparência como na alimentação. Então, isso também é algo para se preocupar. Mas assim, acho que tudo na vida, né? Se for a mais, preocupa, né? Mas se você pegar meio termo, é ótimo, porque também, por causa dessa medicina, em todos os congressos farmacêuticos, médicos, o que se discute hoje? Se discute como se viver 120, 150 anos. Olha, nos 5 últimos congressos que eu fui, de medicina da longevidade, endocrinologia e farmácia, a discussão é como se viver bem. Né? Porque agora não se aceita mais viver 100 anos e você ficar dos 100 anos, ficar 15 anos na cama, passando por maus momentos. Então, o que a gente quer e o que a gente realmente vai conseguir com essa medicina da longevidade? Que você viva 100 anos e que você passe o mínimo de tempo possível numa cama, debilitado até a hora da sua passagem, né? Então o ideal é encontrar esse equilíbrio entre a saúde física e a saúde mental. As duas, né? E tudo isso começa principalmente com meditação e com alimentação. A gente acha que não, mas assim, eu como farmacêutico eu posso te afirmar, a primeira medicação de todo mundo é a alimentação. Eu queria que você falasse um pouco também sobre o papel das redes sociais nessa discussão, porque, por exemplo, você pega o Instagram, lá a vida parece que é muito mais feliz, né? Todo mundo está em busca daquela... mostrar que está passando por um momento bom, está fazendo uma viagem legal, está com um corpo bonito e tudo mais. Isso também influencia nessa discussão? Vamos dizer assim, que isso não é uma influência ruim. Já pensou se todo mundo fizesse ao contrário? Você entrasse na rede social e só visse desgraça? Todo mundo falando das suas desgraças.
Ah, gente, deixa as suas desgraças para Deus, né? Conversa com o seu melhor amigo e resolve lá. E mostre o seu melhor. Mostre as coisas boas que te acontecem. Isso é até bom para você, porque todo mundo vai revendo o próprio Instagram. E se você vê coisas boas suas que você não lembra, né? A gente só lembra das coisas ruins. Mas se você ficar postando coisas boas na sua própria rede social, quando você dá aquela retrocesso, você disse, puxa, passei por isso, puxa, como eu estava legal aqui, né? Eu não acho que é ruim, não. Eu acho que é muito bom. Não é por mim, não colocaria nada de coisa ruim. Então, na verdade, você precisa tirar proveito disso, dessa rede, para poder se estimular a ter uma vida melhor. Isso a gente faz muito, né? Uma também, na hora da meditação, uma das meditações é você pensar só em coisa boa. Neurologicamente, é impossível você se sentir triste e feliz ao mesmo tempo. Se você estiver triste, você começar a sorrir forçado e só pensar em coisa boa, a serotonina vai lá em cima e você não consegue ficar triste. Pode ter certeza. Você falou que nesses congressos de medicina tem se discutido a longevidade, a busca pela longevidade, que as pessoas vão conseguir viver 120, 150 anos. Uhum. Em quanto tempo isso? Assim, o ano passado eu já tive num congresso que era de tecnologia e daí começo desse ano num congresso de endocrinologia. No congresso de tecnologia veio já um médico que está fazendo alguns órgãos em impressora digital. Daí agora passaram-se mais ou menos uns 6 meses, começo do ano, já veio o próprio médico mostrando o coração feito, só faltava algumas veias. Ele falou, mais ou menos em 5 anos, as veias menores, a impressora já começa a fazer. Então, eles falam que entre 8 e 10 anos, ninguém mais é transplantado do coração. Todo mundo vai fabricar o seu coração novo e vai transplantar um autotransplante. Se consegue com o coração que é muito ramificado, né? Imagina com um pâncreas, imagina com o fígado. Então, você não vai ter mais uma doença que você não vai poder arrumar, entende? Por isso vai se prolongar muito isso. Fora isso, a alimentação que está muito errada vai ser muito consertada. Porque assim, até a carne de hoje, que a gente tem muita toxina, né, tem muito hormônio, essas carnes serão carnes fabricadas. Né? A gente não vai ter mais pescas predatórias, não vai ter mais grandes colonizações de aves, de porquinhos. Tudo isso vai ser feito, são carnes feitas, mas ela é igual. E o melhor, ela não tem toxina, ela tem mais vitaminas do que o normal. Então, imagina você se alimentando muito bem e você ainda deu um problema, troca. A gente acha impossível, mas isso realmente vai acontecer no máximo em 10 anos. Annelise, então, para a gente finalizar, enquanto a tecnologia está avançando, esse tipo de alimento está sendo desenvolvido ainda, eu queria, para a gente fechar, que dicas você pode dar para quem está nos assistindo, que coisas pode começar a fazer para ter uma velhice mais tranquila, uma velhice com mais qualidade? Assim, o primeiro é se alimentar. Eu disse, puxa, mas eu não tenho tempo de ir num médico, ainda não tenho tempo de ir num nutricionista, mas queria começar agora. Então, o que você faz? O que a sua avó comia que você não come agora? A sua avó, né? Então, eu tenho 50 anos, o que a minha avó, né, comia que hoje, que hoje tem e o que ela não comia porque hoje não, porque na época dela não tinha. Então começa aí, começa se alimentando muito bem. O segundo, levante cedo, organize sua vida e medite. E o que é mais interessante é que em todos esses congressos falavam-se muito dessas medicações para longevidades. E todas elas tinham frutas vermelhas, extratos de frutas vermelhas. Então acrescente sempre extratos de frutas vermelhas, aquelas frutinhas, né, berries. Você use bastante aquilo que você já começou bem e faça exercício. Né? E os executivos e executivas que muitas vezes têm uma rotina estressante, o que eles precisam parar de fazer agora? Eles precisam parar de se estressar, né? Um jeito legal é essa meditação.
E disse assim, mas puxa, uma farmacêutica falando de meditação? Gente, isso está muito na moda, isso funciona mesmo. E, assim, é totalmente diferente você ver um executivo centrado, com energia, né, que dormiu bem, que acordou cedo, se organizou numa reunião, do que ver um executivo que está com sono, está obeso. Imagina esses dois numa negociação, quem vai ganhar? Então isso tudo vai melhorar a tomada de decisões. Muito mais. Nelise, muito obrigado pela Obrigada. gentileza em entender nossas dúvidas. Muito obrigada, foi um prazer. O Money Report conversou hoje com a farmacêutica e cosmetóloga Annelise Taleb. Obrigado pela atenção e até a próxima.